Ok, estamos gravando e, consequentemente, estamos em aula. Então vamos lá, gente. Vamos tentar botar uma ordem nisso. A matéria da prova, de acordo com o que eu escrevi no website, são os tópicos 6, 7, 8, 9 e 11. Não é isso que a gente tinha combinado em aula? Não é? Alguém pode falar mais alto? Acho que eu vi um sim, meio baixinho aí. Foi, professor. Foi. Tá, obrigado. Tá. O... Vamos lá, eu lembrei de uma coisa, já falei em outros encontros remotos que a gente tem, mas se você colocar pergunta no chat e eu não responder, abre o microfone, ou usa o recurso de levantar a mão, que é mais chance, aumenta muito a chance de eu ver. Ou então abre o microfone e, professor, diz, estou com uma dúvida. Tá? Então, nós vamos cair matéria prova, tópico 6, 7, 8, 9 e 11. Então vamos começar, vamos na ordem. E 11 a gente não vai discutir hoje porque a gente não acabou ainda. Então hoje a gente vai descobrir o 6, 7, 8 e 9. Então vamos lá. Tópico 6. Alguma dúvida sobre o conteúdo do livro? Eu tenho, professor. Pode falar, Pedro. Desculpa, vai falando que eu estou vendo que enquanto isso eu estou pegando aqui o meu livro, que eu esqueci de separar. Tudo Pode bem. falar. Eu queria perguntar, a taxa cíclica de desemprego seria referente aos períodos, mesmo que raros, mas os longos períodos de desemprego que acontecem, às vezes durante o ano? Perdão, você pode falar mais devagar, Pedro? A taxa cíclica de desemprego seriam os longos períodos de desemprego que acontecem durante o ano, em alguns momentos do ano? Não. A taxa cíclica de desemprego quer dizer o seguinte, deixa eu ver se tem eu acho que tem um gráfico nesse capítulo do livro, que é o tópico 6, que é o capítulo 13, não é isso? Não, o capítulo 15, que é desemprego. Tá, ok. Peço que os senhores olhem a figura 2, na página 287. Figura 2 do capítulo 15. Vou tentar, não sei o quão claro vai ficar aqui. Aparece bem, tá? Talvez esteja invertida, mas dá para ter uma ideia. Olha, o desemprego verificado, os dados que você levanta, é a linha azul. A linha preta é a chamada tendência, o desemprego de longo prazo, ou a taxa natural de desemprego, tá? Agora também, exatamente, o autor chamou a taxa natural de desemprego. O que é o desemprego cíclico? O desemprego cíclico é dado pela a distância da linha azul para a linha vermelha. Desculpa, a linha preta. Perdão. Desemprego cíclico é a diferença entre o desemprego verificado e o desemprego natural. Então vamos colocar aqui no livro. No livro não, no quadro, perdão. U é a taxa de desemprego. Perdão, ficou meio feio. U é a taxa de desemprego. Isso deveria ser um U minúsculo, se não ficou claro. Peço desculpas, tá? A diferença do U minúsculo para o maiúsculo às vezes é difícil de identificar. O barra é a taxa natural de desemprego. O chamado desemprego cíclico é a diferença U menos o barra, ok? Ok, mas então no caso ele define assim, a taxa natural de desemprego seria a taxa de desemprego esperada durante o ano? Pode dizer, aproximadamente pode interpretar assim, a tendência de longo prazo, tá? Eu acho que de forma simplificada pode dizer que seria aquilo que, digamos assim, quando chegar em se a economia não estava nem, eu diria assim, se a economia estava operando uma situação, não estava nem em recessão nem expansão, a princípio você poderia dizer que o barra seria a taxa esperada, tá? E qual a diferença entre desemprego natural e desemprego verificado? Desemprego verificado é o que você coloca nos dados, é o que você observa nos dados, o que o IBGE mediu. A taxa natural, aí a melhor maneira de você pensar
é olhar para esse gráfico aqui. É uma tendência de longo prazo, tá? Você pode pensar assim, uma coisa simplificada, você seria um pouco mais simples do que isso que está no gráfico, é você olhar para o período em análise, que nesse gráfico vai de 60 a 2005, calcular uma média anual. Isso seria a taxa natural de desemprego. Aí aquela linha preta seria uma linha reta. Essa é a maneira mais simples de você e menos sofisticada de você calcular o chamado desemprego natural, a tendência. Como que tem ali no gráfico, não é uma linha reta, tem um procedimento um pouco mais sofisticado para calcular aquela linha de tendência que apareceu preta ali no gráfico, tá ok? Mas você pode pensar assim, não é só... A média seria a primeira medida, a mais básica. Mas você admite que às vezes essa tendência de longo prazo pode estar subindo ou descendo, então você não olha somente para a média. Ou faz um cálculo estatisticamente mais sofisticado. Entendi. Tá? Ok, ainda esse capítulo do livro de desemprego, que é o 15, né? Ou 13? Não, acho que é o 15. Capítulo 15 do livro, tópico 6. Alguma pergunta? Pode falar, Nicole. Ops. Desculpe, deixa eu só tirar um negócio daqui. Ficou em cima da sua pergunta. Eu não entendi a pergunta, Nicole, que acho que aqui nesse capítulo a gente nem fala em nível de preços. Que eu lembre. Pelo menos ser uma página mais específica. Que a Nicole... Qual é a questão? A Nicole falou, questão de 2023-1. Então deixa eu procurar aqui. 2023-1, P1 ou P2? P2, professor. P2, tá. Questão número 1. Questão número 3, perdão. Questão número 3. P2 de 2023-1. Questão 3? Isso, P2 de 2020. Questão 3. Eu recomendo que vocês peguem o material que está no website para estudar, gente. Olha aqui, olha aqui. Ah, mas é errado, não é essa não. Bem feito para mim. Essa é de outra disciplina. Desculpe, ó, bem feito pro professor. Deixa eu voltar lá. Eu errei. Eu estava na outra disciplina que eu estou lecionando. O senhor está aqui, desculpe. Eu tenho um folder para cada disciplina, fui no folder errado. Mil desculpas. Então vamos ver o que acontece aqui. Senhores, essa questão aqui, se for essa aqui, isso é o tópico 10 que a gente não vai estar cobrindo. Tá? Tá ok. Vou colocar aqui, vou escrever aqui. Ela está dizendo que é 1. Questão 1. Esse é mais à frente, é um capítulo depois. Peço que aguarde um pouco. É um capítulo posterior. Um capítulo, não sei se é 1 ou 2, cara. Não sei exatamente qual, mas um pouco mais à frente, na parte de preços e moeda e preços, a relação de longo prazo, né? Então acho que são 2 tópicos. Tem um capítulo depois que chega nesse. Seria o tópico 8, eu acho, mas vamos conferir. Tá? Mais perguntas, gente, aqui do capítulo 15. Capítulo 15, ninguém vai fazer mais nenhuma pergunta do livro, das notas de aula, que então estou falando do tópico 6. Então, gente, lista de exercício 6. Lista de exercício 6, ninguém falou nada, a gente vai passar para o próximo tópico, então. Tópico 7. Tópico 7. Que aí é a parte de
moeda, oferta de moeda, sistema financeiro, oferta de moeda, sistema monetário. Capítulo 16, tópico 7. Quando a gente fala de base monetária, M1, criação de moeda. Então vamos lá. Pedro já levantou a mão, pode falar, Pedro. Professor, eu estou com algumas dúvidas. Eu queria confirmar. A diferença entre o PMPP e o PME é só que o PME, ele inclui tanto o PMPP, né, que é o Moeda em Poder do Povo, Sim. e a moeda que está em posse dos bancos comerciais, e isso não inclui a moeda do Banco Central, né? Os depósitos do Banco Central, correto? Correto, então vamos lá. Sim, corre. Em linhas gerais, sim. Só primeiro que você falou, papel moeda em poder do povo, é papel moeda em poder do público, né? Isso. E para fazer público não bancário. Então, PMPP é cédulas e moedas em poder de empresas, instituições e pessoas distintos dos bancos, inclusive o destino do Banco Central. PME. Dentro do PME estão o PMPP e cédulas e moedas em poder dos bancos comerciais, ou seja, bancos que não são o Banco Central, tá legal? Tudo bem. Então, assim, papel moeda em poder do Banco Central não está nem no PME nem no PMPP. Entendi. Tá? Professor, Pode falar. quais são os elementos que a gente utiliza para calcular a oferta total de moedas? Seriam os depósitos, as reservas, os empréstimos? Não, depende do conceito. É que eu lembro que na aula a gente calculou a gente utilizou alguns bancos, né? Que a gente estava falando sobre o depósito, são um passivo acho que é o Banco Central, algo assim, e que o ativo eram as reservas e os empréstimos. Peraí, Só que no caso, isso. Peraí, cara, você fez uma pergunta e falou várias coisas em seguida. Ah, tá. Vamos devagar. Vamos calcular qual é a oferta de moeda. Tem que ter um conceito. Os que a gente está focando aqui no curso é o M0 e o M1. O M0 é a chamada base monetária. Aí o M1, qual é o nome? Não tem, é M1, tá? A oferta de moeda, conceito M1. O que seria o DIV? DV é depósito à vista. O depósito que estamos fazendo no Banco Central, né? Não. Esse está em outro lugar. O RB, pode pensar assim, RB em espécie, mais reservas bancárias no Banco Central. Ou seja, essas reservas bancárias no Banco Central são depósitos que os outros bancos têm junto ao Banco Central. É como se fosse uma conta que o Banco Bradesco, o Banco do Brasil tem junto ao Banco Central. Tá? E o DV? DV é o depósito à vista. Aí são depósitos das pessoas e empresas não bancárias e organizações não bancárias, ONGs, nos bancos comerciais. Então, o meu dinheiro que eu tenho em conta corrente no Banco do Brasil está no DV, em conta corrente, aquela que não rende juros, tá? Entendi. Ok? E no caso, assim, a gente estava calculando a oferta total de moeda que a gente, pelo que eu entendi, né? Estávamos tomando o valor dos empréstimos. Não, peraí, uma coisa de cada vez. O M0 é um conceito de oferta de moeda. O M1 é outro conceito de oferta de moeda. Na prática, em teoria, isso aqui tem que acontecer. É garantido. Por quê? Porque o RB é menor ou igual que o DV, tá? Certo. Na prática, o que acontece é isso. Na prática, tá? Você vai olhar os dados, sempre acontece a desigualdade. A igualdade é uma possibilidade teórica, pode acontecer com uns casos bem específicos. Vai acontecer quando? Quando, por exigência dos bancos, do Banco Central, essencialmente, os bancos estiverem trabalhando com reservas de 100%. Aí o que a gente discutiu em sala. Se os bancos trabalharem com 100% de reservas, eles não criam moeda, no sentido que o M1 vai ser igual ao M0. Se os bancos trabalharem com reservas fracionárias, eles criam moeda. E como é que eles criam moeda? Concedendo empréstimos.
criam M1, né? Tá? Certo. Ou seja, os É, bancos... aí, Fala. isso. Então, que nós estudamos esse caso como sendo o primeiro banco, né, de eu do banco não estar trabalhando com reservas fracionárias, e o segundo e terceiro banco estavam trabalhando com reservas fracionárias. Não, o exercício foi um pouco diferente. A gente primeiro disse, olha, não, foi um pouquinho diferente. Foi, era, bateu o próximo, mas não foi exatamente assim. O exercício era o seguinte. Tem o... Deixa eu abrir até a parte aqui referente, relacionada às notas de aula. Esse é o tópico 7 que nós estamos falando, não é isso, gente? Sim, sim. Então, não, desculpa, só que eu vim aqui no folder errado. Eu tenho outro folder aqui. Perdão, deixa eu botar os exames antigos, abrir de novo. Pronto. Deixa eu voltar para cá. Notas. Tópico 7. Abrir o tópico 7. Isso aqui. Não, bati no lugar errado. Eu quero aumentar a zoom aqui. Acho que eu posso botar 250 ou 200. Isso aqui dá para ler, né, gente? Sim, sim. Tá. Sim. Tá, obrigado. O exercício... Obrigado, gente. O exercício ele começou assim. Quando foi discutir criação de moeda por parte dos bancos comerciais. Primeiro, a gente assumiu, olha, tem uma sociedade sem banco, não tem banco nenhum. Aí a gente diz, surgiu um banco, mas esse banco, que a gente chamou de primeiro banco nacional, trabalha com 100% de reservas. Reservas de 100%, tá? Aí a gente concluiu que não havia criação de moeda, no sentido que o M0 seria igual ao M1. Ou M1, melhor dizendo, o M1 seria igual ao M0, tá? Ou seja, você não tinha banco. Surgiu o primeiro banco, mas esse banco trabalha com 100% de reservas, não há criação de moeda, não há expansão da liquidez da economia. Aí a gente passou para o caso que realmente nos interessa, que é o mundo real, quando os bancos trabalham com reservas inferiores a 100%, ou seja, reservas fracionárias. Aí a gente já assumiu que tinha outros bancos, que, por exemplo, dinheiro era depositado no primeiro Banco Nacional, ele fazia um empréstimo, o valor emprestado era sacado, mas depois era depositado no segundo banco, que fazia um empréstimo, esse empréstimo era sacado, depositado no terceiro banco, e esse processo continuava indefinidamente, tá? Ok, Pedro? Ok, mas logo abaixo a gente fez uma soma, né? Fizemos. Aqui. Eu quero entender quais seriam os elementos dessa soma. O que simplesmente a gente estaria somando, o que a gente queria chegar. A gente soma o total de depósitos na economia, ó. 100, 90, 81. Ah, entendo. Total de depósito, que é o que a gente quer chegar no M1. E o M1 é PMPP mais DV. Mas a gente já assumiu aqui nesse exercício simples que as pessoas ficavam tão felizes com o banco que elas entregavam todas as moedas para os bancos, tá? E no final do processo a sociedade não tinha moeda em mãos. Então todas as moedas que existem, moedas e cédulas, viravam reserva dos bancos, tá? Entendi. Ok? Entendi. Até um comentário nesse exemplo simples aqui, é como se o Banco Central não existisse ou nada fizesse, né? Porque a gente está falando que as reservas são somente o que virou reserva do banco era aquilo que antes era PMPP, tá? E o 1000 como resultado final, ele representa o que exatamente? Representa a oferta total de moeda? É a oferta total de moeda, porque é o valor do M1, tá? Que aí seria então a moeda que está sendo circulada na economia, não é? Isso, M1. Ou seja, o PMPP é 0, mas o DV é 1000, consequentemente o M1 é 1000. Entendi. Tá? Mais perguntas, gente, sobre esse tópico? Professor, Fala. o multiplicador monetário é o quanto em porcentagem o Banco Central exige que as outras empresas, que as outras entidades financeiras depositem nele, reservem o dinheiro nele? Não. Na verdade, eu tô vendo, isso aqui não tá bom. Agora que eu vi, dando aula há tempos, eu escrevi. Essa, do jeito que tá escrito ali, que M é igual a 1 sobre R. Parece que é a definição do M, né? O M é definido como sendo igual a 1 sobre R. Isso não tá bom, por quê? A definição do M vem desta fórmula aqui. O multiplicador monetário é o número de vezes que você tem que multiplicar o M0 para chegar no M1. Tá? Ok?
Então, a definição do M é aquela ali. Agora, observe que neste exercício específico, no qual as pessoas não retêm PMPP, é por conta dessa hipótese, ou seja, que as pessoas só vão guardar a única moeda que o público não que o público vai ter diferente, a única moeda que o público vai ter será na forma de depósito à vista. Acontece que o M é numericamente igual a 1 sobre R, onde R é a chamada razão de reservas, que por hipótese 10% no exercício, tá? Então, em cursos mais avançados se discute de uma fórmula um pouco mais complexa. Ou seja, esta fórmula aqui tem que ser modificada quando você tira esta hipótese aqui, tá? Mas então, no caso, o M1 seria a quantidade de vezes que o X vezes o M0, né? X é a quantidade de vezes que vai sendo multiplicado para chegar no M1. Sim, exatamente. Então, se o M0 é 10 e o M1 é 50, o M tem que ser 5. Tá? Mais perguntas, gente? Professor, Fala. esse depósito no Banco Central, ele é importante para que haja uma garantia financeira do país? As reservas bancárias no Banco Central? Isso. Não. Elas existem, inclusive, para. Acho que eu diria que são dois fatores. Cria um limite para a capacidade dos bancos emprestarem moeda. Supõe que basicamente que elas depósitos. Perdão, você repete a pergunta devagar. Qual o intuito do Banco Central, meio que essa exigência dos bancos comerciais depositarem certo valor Ok, obrigado. dessa renda nele? Tá, então vamos lá, lembrando. Então você estava falando de um pedaço disso aqui, que essas reservas que os bancos têm no Banco Central, tem uma parte que é compulsória e uma parte livre. Então pode acontecer o Banco Central pedir, reserva mínima, vocês têm que manter aquele, comigo, o Banco Central, equivalente a 10% dos depósitos, tá? E talvez um banco mantenha 15%. Então 10% é para cumprir o 15%. É o compulsório, 5% livre, tá ok? Então agora, por que o Banco Central faz essa exigência? Eu vejo dois motivos. Primeiro, com isso, o Banco Central cria um limite para a capacidade dos bancos de criarem moeda. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Olha para esta fórmula aqui. No nosso exercício, era 10%, então o M era 1 sobre 1,01, M é 10 neste exercício aqui em cima, tá? Mas suponha que os bancos decidam que não vão carregar reservas nenhuma. O R seria 0. Igual seria o M? Infinito. 1 dividido por 0 é infinito, né? Certo. Então, assim, na hora que se o Banco Central não colocar um limite não criar essa exigência das reservas compulsórias, teoricamente os bancos podem gerar uma quantidade infinita de moeda. Tá? Primeira razão. Segunda é que isso cria a existência desses depósitos compulsórios e fornece ao Banco Central uma ferramenta para conduzir a política monetária, ou seja, para impactar a quantidade de moeda na economia. Lembra, a gente discutiu que são 3 as ferramentas ou instrumentos que o Banco Central tem para conduzir a política monetária. São as operações de open market, mexer nessa exigência de reservas, o mínimo de reservas que ele exige, e o mexer na taxa de redesconto. Tá? Então eu vejo 2 motivos para a existência dessas reservas exigidas. Limitar a capacidade dos bancos comerciais de criarem moeda e fornecer ao Banco Central um instrumento para conduzir a política monetária. Não que ele não tivesse outros, mas queria pelo menos mais um. Perfeito. Tá? Professor, Fala. O resultado final da oferta total da moeda, ele é um número normal, né? Não é em porcentagem não, né?
a oferta de moeda é um número, 15 bilhões de reais. 15 bilhões, 442, nunca vai ser 15 bilhões exato, mas é um número. Oferta de moeda é um número, em unidades monetárias do país em análise. Você poderia me lembrar qual seria a regra do senhor referente aos números resultados, números quebrados, se tem que ter 3 decimais, é isso? Não, se não for inteiro, tem que ter pelo menos uma decimal arredondado de forma correta. Perfeito. Obrigado. Tá, mais perguntas aqui desse capítulo, gente? Então, lista de exercício deste capítulo, que seria a lista 7. Lista 7. Não temos? Então a gente vai passar para o tópico 8. Moeda e inflação. Que aí acho que uma das perguntas que tinham sido feitas já no começo da aula era sobre este tópico. Então vamos lá. Isso é o capítulo 17 do Mencken, o tópico 8. No livro texto, capítulo 17, alguém quer fazer uma pergunta? Aqui das notas de aula, tópico 8, perguntas? Mariana vai fazer, pode falar, Mariana. Oi, eu queria saber se nos gráficos, no gráfico de demanda por moeda, oferta de moeda, a única curva que se altera é sempre a da oferta? Não. Por exemplo, acho que tem um exercício aqui no final. Deixa eu ver como é que estão os gráficos aqui no fim. Ops. Esse aqui, eu não coloquei os gráficos no fim, né? Coloquei no meio. Não. Por exemplo, neste exercício que eu falei aqui, o que acontecerá se o Y crescer, tá? Aqui o que acontece? A curva de demanda vai para a direita. Porque agora o PIB real está maior. O que acontece? As pessoas vão querer ter mais moeda em mãos, né? Mantido o nível de preço constante. Imagina, o nível de preço está parado. O valor da moeda está parado. Aí as pessoas agora têm uma renda maior. Elas vão querer carregar um volume maior de moeda, né? Então aquele crescimento do Y desloca a curva de demanda aqui para a direita, tá? Ok? Colocando, talvez seja melhor pegar aqui, neste gráfico aqui. O crescimento do Y deslocaria a curva de demanda para a direita. Tá? Ok, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Lista de exercício deste tópico. Então a gente pula, encerra aqui o tópico 8 e abre o tópico 9. Que é o capítulo 20 do Mencken. Ops, abri demais. Perguntas sobre o livro-texto neste capítulo? Eu tenho uma pergunta também. Pode falar, Mariana. Aqui na página 3, fala das mudanças na tributação, expectativas para a futura, algumas coisas que podem deslocar a curva de demanda. Uhum. Mas eu não entendi qual seria esse deslocamento. Por exemplo, um aumento na tributação faria a curva de demanda deslocar para a direita ou para a esquerda, por exemplo? Vamos responder podemos olhar cada um desses itens. Deslocaria para a esquerda. Pensa, a tributação maior, agora as pessoas estão com uma renda menor, tudo mais constante. Consequentemente, elas tendem a demandar menos, tá? E no gráfico, e que eu não lembro de gente fala, demandamento é assim, mantido constante o nível de preços, não interessa que patamar estava o nível de preços. Se o nível de preço ficar no mesmo patamar, agora que a tributação aumentou, as pessoas tendem a demandar menos, concorda? Sim. Aí a demanda tem que deslocar para a esquerda. Isso está claro para você, Mariana? Sim. Tá. Aí, outro, expectativas sobre a trajetória futura da economia. Então, pensa assim, de repente, chega a notícia de que
A economia vai entrar num período muito negativo. Todo mundo fica. Acho que a gente teve. Acho que tivemos algo similar a isso quando foi. Agora, tivemos isso recentemente. Quando foi? Quando começou a pandemia, né? Acho que ali quando começou a pandemia, independentemente do que os governos no mundo iriam fazer, a gente já sabia que seria ruim para a economia. Se eu falar pausadamente para não ver dúvida. Estourou a pandemia, a gente descobriu, recebeu a notícia ruim que tinha aquele vírus altamente contagioso circulando. Supõe que nenhum governo fizesse nada, nenhum governo fizesse política de confinamento, lockdown, dá o nome que quiser, distanciamento social, nenhum governo faz nada. Mas será que já haveria um impacto adverso sobre a economia? O que você acha, Maria? Se não quiser falar, fica à vontade também, eu continuo falando sozinho. Oi? Não, acho que sim, a expectativa seria. De um período ruim para a economia. Por quê? Porque na hora, por exemplo, mesmo que nenhum governo fizesse nada, aí o pessoal descobrir que tem aquele vírus contagioso, as pessoas teria menos gente indo ao shopping, menos gente indo ao cinema, menos gente indo à academia, menos gente indo a restaurante, né? Por exemplo, restaurante de comida aquilo, onde todo mundo bota a mão no talher para se servir, né? E também respira ali em cima da comida, não é isso? Mesmo que nenhum governo, mesmo que todos os governos ficassem de bico calado e não falassem nada, teria um impacto sobre os restaurantes. Praticamente, aqui no Brasil, que é muito comum um restaurante de comida aquilo, né? Ela teria um impacto sobre a atividade econômica. E aí juntou que os governos tomaram medidas que impactariam a atividade econômica. Foram duas coisas separadas. Então, uma coisa é o efeito da eclosão da pandemia por si só, outra coisa as medidas que os governos tomaram. Então, que o governo chega e diz, vou fechar, por exemplo, comércio tem que fechar, shopping tem que fechar. Com ou sem vírus, isso também impacta a economia de forma adversa, né, no sentido de puxar o PIB para baixo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente entrou na pandemia, a gente recebeu a notícia que estávamos entrando num período ruim. Aí a pessoa que naturalmente fica preocupada, o meu emprego, o que vai acontecer? Vou perder meu emprego? Ou quem é empresário, meu negócio, o que vai acontecer com o meu negócio? Quem trabalhava como autônomo, o que vai acontecer com as minhas possibilidades de trabalho também, né? Então, por exemplo, tinha gente pensando em estava prestes a comprar uma geladeira nova, um micro-ondas novo, um automóvel novo. As pessoas seguraram os seus gastos, né? Então, aquilo lá, acho que esse exemplo da pandemia ilustra de forma, eu diria, contundente este fator o funcionamento desse fator que a gente colocou aqui. Se as pessoas acham que a economia está entrando numa fase negativa, elas tendem a segurar os seus gastos. Porque, por motivos diversos, uma delas com preocupação sobre o emprego, se elas vão manter o emprego ou não, ou para quem não é empregado, sobre a sua fonte de renda, o que vai acontecer. Então, por exemplo, que tem alguém que só vive de aluguel. Talvez os imóveis que eu tenho alugado fiquem vazios por um tempo, eu tenho que renegociar o preço com os inquilinos. Né? Então, isso tem impacto sobre o consumo, sobre a demanda. Então, vamos dizer assim, piora sobre as expectativas da trajetória futura da economia, desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Boas notícias sobre a trajetória futura da economia, no sentido que as expectativas agora são de um futuro, uma trajetória de crescimento maior do que a gente antecipava até então, vai deslocar a curva de demanda agregada para a direita. Ok? E aí o M, que é o último ponto ali. Aí a regra é simples. Aumenta o M, fica mais fácil as pessoas concretizarem gastos. Também diz que mantido constante o preço, as pessoas têm mais moeda na mão, elas estão mais ricas. Então isso desloca a curva de demanda para a direita. Redução do M, desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Tá? O que seria o M? Quantidade de moeda na economia. Pode estar mensurando pelo M0 ou pelo M1. Aqui a gente não vai fazer essa distinção. Perfeito. Aí tem uma pergunta da Lohane Vitória.
só a demanda diminui? Por que, Lohane? Tenta me... Oi, professor. Nesse caso aí que o senhor falou, sobre a expectativa, né, da trajetória futura, no caso da pandemia, você disse que a demanda iria diminuir, então deslocaria para a esquerda. Depende da mudança, né? Se as pessoas ficam mais pessimistas, desloca para a esquerda. Se os agentes ficam mais pessimistas, o deslocamento da demanda é para a esquerda, da demanda agregada. Se a mudança é no sentido que as expectativas ficam mais positivas, o deslocamento é para a direita. Para a direita. Então, mas a minha dúvida seria, eu só deslocaria a minha demanda, porque assim, a minha oferta também diminuiria, né? É que poderia ser, dependendo do exercício, mas aqui a gente está falando, focando na demanda, tá? Mas acho que o impacto sobre a oferta é mais demorado. Eu diria que aqui esse tipo de efeito aqui de fator impacta pela discussão que a gente está fazendo, que é uma discussão de curto prazo, principalmente, impacta a demanda. Por quê? Porque se os empresários ficaram mais... Todo mundo ficou mais pessimista, os empresários vão investir menos. Mas a nossa capacidade produtiva instalada não mudou, entendeu? Uma fábrica que já existe está lá, pronta para funcionar. Ok? Sim. Tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Então, neste tópico 9, livro texto ou notas de aula. Mais alguma pergunta, gente? Lista de exercício aqui do 9. Ok. Então, o que a gente se propôs a cumprir hoje, que a gente não terminou o capítulo 11, a gente termina a próxima aula, depois de amanhã, e tira mais dúvidas sobre ele. Aí, fazer uma pergunta para vocês. Querem fazer alguma pergunta sobre questão antiga das provas? Sim, eu gostaria. Fala, Mariana. Só cada questão, né? Vamos lá. Que acho que já tinha... Desculpa, Mariana, que tinha um pedido, uma questão... Logo no começo da aula eu joguei para frente, tá? Desculpe, Mariana. Então vou atender a dúvida deles, da Cláudia e de uma outra colega primeiro. Pode ser, Mariana? Claro, perfeito. Tá, desculpe, tá? Ainda somos amigos? Espero que sim, hein? Então, vamos lá. A Cláudia e uma outra pessoa tinham pedido, acho que esta pergunta aqui, né? Não foi? Podem confirmar? Ok, Nicole botou, é isso. Então vamos lá. O que diz a pergunta? Suponha que ocorra uma contração da oferta de moeda. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Tem aqui um troço legal aqui que a gente pode fazer. O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. E não é isso. Não quero, era outro botão. Deletar. Vou trazer isso aqui para baixo. Agora sim que eu vou dar o print screen. Vou dar um print screen aqui. Pronto. Aí a gente cola esse troço aqui. Uau, ele sabe copiar e colar. Uau, ok. Falei que sei, mas não sei não. Ó. Cortei um pedaço aqui. Que idiota. Então vou lá repetir, gente. Desculpe. Print screen. Falei que sabia copiar e colar, mas parece que não sei fazer isso direito. Vamos ver se eu conserto agora. Faz direito, Alexandre. O aluno merece que você faça isso direito. Agora está melhor, né? Então, estamos falando dessa pergunta aqui, né? P2 2023-1, a primeira questão. Supõe que ocorra uma contração da oferta de moeda. Utilize a análise gráfica do mercado monetário discutida no livro texto em aula para discutir os impactos de longo prazo desse evento sobre o nível de preços. Então, a gente está falando deste modelo aqui. Aí, peço desculpa que uma das dificuldades que eu tenho aqui é desenhar uma linha reta. Acho que em aula, no quadro, fica um pouco melhor, né? Então, a gente coloca no eixo horizontal a quantidade de moeda que existe na economia. Aí a gente marca aqui uma quantidade.
uma oferta de uma quantidade ofertada inicial. E uma curva de demanda por moeda decrescente. Aí aqui é a curva oferta 1, né? S1. Aí tem o ponto, falta um subscrito, A1. E a fração de equilíbrio inicial. Aumentou a oferta de moeda. Eu deveria ter colocado isso aqui um pouco mais para a direita, mas tudo bem, agora vamos em frente. Que eu pensei que o exercício fosse expansão, mas é contração. Então o que acontece? Tem uma redução na quantidade de moeda. A gente marca aqui um valor menor para a oferta de moeda. Traça a nova curva de oferta de moeda, que eu vou chamar de S2. Aí tem um ponto A2. E tem essa nova fração aqui, 1 sobre P2. O que a gente observa? Que a fração aumenta, né? Consequentemente, o P diminui. Tá? Perguntas? Vamos olhar o gabarito. Tá aqui. Podemos... Até se eu fizer um esforço, ainda vai conseguir encaixar tudo. Não consigo encaixar tudo. Lembra, tem a explicação, tá? No gráfico. Mas posso pelo menos pegar esse aqui, o gráfico, trazer aqui para as notas, para o quadro. Tá? Colar. Vou botar aqui. Puxar isso aqui um pouco para cá. É o mesmo gráfico que está aqui à esquerda, só que nas notas de aula muito melhor, né? Muito mais bem desenhado, tá? Uma pequena diferença é que aqui eu botei um superescrito S para enfatizar que era oferta, aqui no gabarito eu não coloquei, tá? Já havia a pergunta da Nicole, só um minutinho. Lembrando que tem que ter a explicação do gráfico para esse exercício, tem lá no gabarito. Aí, pergunta da Nicole, se fosse uma expansão, seria o contrário, a curva de S fosse expansão, tentar fazer aqui em preto. A curva de oferta viria para cá, Nicole. Aí esse seria o novo equilíbrio. Aí aqui, ó, o MS2 seria isso aqui. Isso aqui seria o P2. O que a gente concluiria? Que a fração 1 sobre P diminui, consequentemente o P aumenta. Tá? Perguntas? Vocês vão? Só isso? Ah, não. Tinha uma da Mariana. Então essa aqui eu estou encerrando a discussão. Vou passar para a dúvida da Mariana. Qual era a sua dúvida, Mariana? Eu queria saber se você poderia falar sobre a questão, acho que nessa mesma prova é a 3. Se eu não me engano. Não, a 4. A 4 a gente ainda não cobriu. Vai ser na segunda, então. O tópico 11, tá? Ok. Pode até, terminando de cobrir a matéria na segunda, me pede para resolver essa questão que eu resolvo com prazer. Ok. Tá? E naquela Aí até te pedir, aproveitar, Mariana, você imprime esse material normalmente? Posso imprimir. Não precisa imprimir, só dizer o seguinte. Ou então leva no teu celular, ou no teu notebook, ou no teu tablet, tem ele em mãos, que normalmente eu não imprimo todo, mas eu vou ter também no meu celular, mas se tiver alguém lá olhando, a gente vai um pouco mais rápido, tá? Então leva o material impresso no teu celular ou no teu tablet para a aula e faz a pergunta, tá? Na segunda-feira. É que só que no momento a gente ainda não tem as ferramentas. Podemos até... Vamos pensar aqui. Deixa eu ver, se ninguém mais tiver dúvida, a gente resolve já essa aqui, que acho que a gente discutiu em aula, talvez já dê para fazer isso. Tá? Pedro ia fazer uma pergunta. Ou foi impressão minha? Eu ia perguntar, eu ia pedir uma outra questão, mas pode como você primeiro. Não, vamos cobrir
deixar essa que é o material que a gente ainda não terminou de descobrir para o final, como Ah. bônus. Sim, para o É que final. eu ia perguntar, na P2 de 2023/2, a questão 2, ela é qual o capítulo? A gente já passou por essa matéria? Ou não? Não sei. A P2 de 2023/2. P2 de 2023.2 A segunda questão. tem aqui um pequeno problema que eu não tenho ela aqui que acho que se você ler a questão, porque eu não tenho ela aqui nessas que eu nem me lembro se eu de fato lecionei essa disciplina em 2020. Essa questão caiu na P1. Foi da P1, Ah, É tá. referente ao foi da primeira. balanço O de balanço de pagamento. pagamento. Isso foi parte da primeira prova, então. Que eu Então, no troquei a caso, ordem, mas a ela- balança de pagamento ficava no final, o trouxe pro começo. Então, no caso, não cai na P2, né? Na P2 não, Perfeito. tá? Professor, o senhor poderia falar quais questões que tem nessas provas antigas, as duas P2, referentes ao capítulo 10, que não vão cair na prova? Vamos lá. Por favor. Vamos olhar tudo. Você quer. Vou olhar o que eu botei no website, que talvez tenha um semestre que eu não tava no website, né? Eu não sei. Vamos lá. Isso aqui já cobrimos, foi matéria da P1. Isso aqui é matéria da P1. Vamos lá. Eu vou na ordem. Abrir o mesmo. Esse é o PDF que está no website, tá, gente? Então, ó, isso aqui, P1. Foi matéria da P1 também. Isso aqui, mercado de fundo disponível, curva S, curva I, matéria da P1. Isso aqui é matéria agora da P2, né? Que é justamente que o Pedro fez várias perguntas, aquele capítulo que o M0, M1, tá, multiplicador monetário, tá? Então, essa questão aqui, essa questão 4, então, apesar de ter caído na P1 no semestre passado, agora é matéria da P2. Agora passar para P2 do ano passado. Do semestre anterior, né? Estamos em 2023/2. Isso é o tópico 11. Isso é balanço de pagamentos, já foi cobrado, não cai agora. Esse aqui é o 10, que a gente não cobriu. Então isso aqui, ó, pode cortar sossegado. Isso aqui pode cair, é uma relação de moeda e inflação. É o capítulo 17 do MENCO, até tá dito aqui, tá? Não me lembro o tópico, mas é matéria da prova da P2 agora. Vamos lá. Isto aqui já foi matéria da P1. Isto aqui foi matéria da P1. Aí isso é P1 de 2023/1. Isto aqui, matéria da P1. Isto aqui, matéria da P2. Isto aqui pode cair na P2. Então, a questão 4 de 2023/1 pode cair na P2, hein? Vamos descer mais um pouco, ver agora P2 de 2023/1. Isso a gente acabou de discutir, né? Pode cair na P2 agora. Isso aqui, esquece, até eu já fiz isso, né? Isso aqui é o capítulo 10, não cai. Isso aqui é a pergunta do capítulo 11 que a gente talvez ainda discuta hoje. Então, acho que a gente já tem as ferramentas para discutir essa pergunta. Então vamos lá, gente. Dúvidas que não sejam referentes ao tópico 11. Desculpe, perdão. Acho que a gente tinha pedido para eu olhar as provas e fazer o comentário. Tinha sido a Maria Aparecida, não foi? Não foi, Maria Aparecida? Tá tudo correto então, né? Eu vou assumir que o dedinho que você colocou ali que está dizendo que eu sanei a dúvida. Outras perguntas distintas do tópico 11. Então, vamos resolver essa questão aqui.
Eu acho que tinha sido exatamente, que tem nessa prova e tem uma outra, na outra prova, né? Essencialmente, gente, é a mesma pergunta, e tem numa outra, só muda uns números, tá? Essa aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, porque aqui eu coloquei 4 anos para a pessoa lidar com. Aqui eu coloquei 3 anos, tá? Então vamos responder essa pergunta aqui, a 4. Vou dar um print screen. Vou abrir, colocar tudo aqui. Isso é o que eu consigo editar. Mais fácil para mim abrir um novo aqui, novo. Editar, colar. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, só peraí. Eu vou já colocar o gabarito aqui. Pro lado esquerdo aqui. Vamos lá, lembrando. E agora, perdão, eu quero também. Não. Vou botar isso aqui. Desculpe. Quero abrir o tópico 11, as notas. Essencialmente, gente, o que a gente vai usar aqui nessa questão é essa curva de Phillips, essa expressão aqui, que é a expressão 1 que aparece nas notas de aula. Colá-la. Vou colá-la no quadro. Colar-la e. Ficou pequenininho, né? Dá pra ler isso aqui? Ou ficou muito pequenininho, gente? Tá. É isso. Então vamos lá. A curva de Phillips é dada por isso, como regra geral, dá por isso aqui. Então vamos olhar. Digo, ó, suponha que a curva de Phillips. E tem essa parte aqui. Pera, vou colocar aqui também. Pode fazer a pergunta, Lorraine. Foi sem querer, pouquinho. Ah, tá. Então, pera, já que eu vou aumentar aqui, eu vou pegar mais uma coisa e vou aumentar isso aqui. 200, pronto, fica um pouco maior. Edit. Print screen. Vou pegar isso aqui. Essa expressão aqui botar o número 1 para as pessoas saberem. Não, eu escrevo 1 lá na hora. Editar, colar. Tem essa expressão aqui, gente, que é a expressão de número 1 nas notas de aula. E a gente tem essa condição aqui. Não, é aqui. A gente discutiu isso já na aula passada. Então, inclusive, essa seta aqui é o lê-se C e somente C, ou seja, se o lado esquerdo é verdade e o direito é verdade, é a seta que faz que vai para a direita. E a seta que vai para a esquerda quer dizer o seguinte: se o lado direito é verdade, você chega no lado direito, tá? Então, olhando para a expressão, é trivial. Olha para essa expressão aqui. Quando que o U vai ser igual ao barra? C e somente C, ou seja, é uma condição necessária e suficiente, que o π seja igual ao πe, né? Que quando π é igual a πe, isso aqui tudo zero, e você tem U igual ao barra, tá legal? Ou seja, o desemprego é igual à sua taxa natural. Alguma pergunta até aqui? Então vamos lá. Pode falar. Pode explicar mais uma vez o C igual a C somente C? C e somente C quer dizer o seguinte, que, por exemplo, escreva assim,
x maior que 10 implica x maior que 5, concorda? Essa seta dupla indo para a direita, o lado esquerdo implica o lado direito. Mas eu não posso passar do lado direito e chegar no lado esquerdo, concorda? Concordo. Então, assim, esse aqui quer dizer que o lado esquerdo implica o lado direito, ou seja, esquerdo implica direita, e direita implica esquerdo, tá? Certo. E aqui, agora vamos olhar. Olha para a expressão U. É simples, né? Quando é que o U vai ser igual ao barra? É necessário e suficiente, ou seja, C e somente C. C e somente C quer dizer assim, temos uma condição necessária e suficiente. Que o π seja igual ao πe. Que aí, quando π é igual ao πe, isso aqui zera. π é a taxa de inflação, πe é a taxa de inflação esperada. Isso aqui zera. E aí você tem U igual ao barra. Ok? Ok. Tá ótimo. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou apagar esse pedacinho aqui, que ele não vai precisar. Então, essa questão, o começo dela gira em torno disso e tem uma matemática não muito complicada. Então, eu dei essa expressão aqui, ó. Essa é a curva de Phillips-Brasland. Essa curva geral é particularizada desta forma, ou seja, o barra é igual a 0,05, trivialmente, e o alfa é igual a 0,2. Aí digo, por simplicidade, assuma que as expectativas de inflação sigam esta regra aqui. Ou seja, a inflação esperada para esse ano é justamente a taxa do ano anterior. Tá? É uma simplificação. Isso é um caso limite daquilo que alguns autores chamam de expectativas adaptativas. Qual é a primeira pergunta? Qual é a taxa natural de desemprego de Braslândia? O que você tinha que lembrar aqui é isso aqui. Que o desemprego vai ser igual à taxa natural quando o π for igual ao πe. Quando o π for igual ao πe, isso tudo aqui zero, você tem que o desemprego é 5%. Então a resposta começa com... Primeira parte da resposta é dizer que... Ops, o que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Não, agora está ok. O barra é igual a 5%. Deixa eu ver o que eu coloquei no gabarito. Como a taxa de desemprego assume seu valor natural barra quando π é igual a PET, ou seja, a taxa de inflação é igual à sua própria expectativa, a expressão fornecida no enunciado implica que o barra é igual a 5%, né? Ou seja, faz isto aqui igual a este outro aqui, isso tudo zero, o barra tem que ser, a taxa natural de emprego, que a gente denota por o barra, é 5%. Tá? Agora, passar para o resto da pergunta. Assuma que em 2024 a taxa de inflação... Eu vou colocar só os 2 últimos dígitos do ano aqui no quadro para escrever um pouco menos, tá? Então, essa é taxa de inflação 2024, vai ser 7%. E que nos anos seguintes o governo conduzirá a política econômica de forma a manter a taxa de desemprego em 2%. Então, o governo quer ter a taxa de desemprego de 2%, quando a taxa natural de desemprego do país é de 5%. Tá? O governo quer ter uma taxa de desemprego que fique abaixo da taxa natural. O que vai acontecer com a inflação nos anos de 25, 26 e 27? Então, veja bem, eu estou pedindo o que vai acontecer com a inflação. Primeira coisa para fazer é pegar essa expressão, resolver para o π, ou seja, inverter. Então, espero não errar na álgebra. Então, o que a gente tem? A gente tem que o 0,2 πt menos πet é igual a 0,05 menos a taxa de desemprego, não é? Joguei um para a esquerda, outro para a direita. Vou multiplicar tudo por 100, tá? Se tá os 100, você vai multiplicar por... tem mais uma simplificação. Multiplicar por 100. Depois, se tiver uma outra simplificação, a gente faz. Se tiver uma simplificação melhor, a gente vai descobrir depois. Multiplicando tudo por 100, isso aqui vai virar 20, né? Isso aqui vira
vira 1. Perdão, eu multipliquei por quanto? Por 20, né? Foi por 20 que eu multipliquei? Sim. Então aquilo lá vira 1. Talvez não tenha sido essa aqui, não tenha sido uma boa multiplicação, mas tudo bem, agora vamos em frente. Não, na verdade não foi. Eu quero. Perdão, desculpe. Não foi. A melhor coisa para fazer aqui é multiplicar por 5, é óbvio. Que a gente quer resolver para o π, né? Então a melhor coisa a fazer aqui é multiplicar por 5. Desculpe, é óbvio, deveria ter visto antes. Multiplica tudo por 5. Multiplicando tudo por 5, você fica com isso aqui menos. Isso aqui vira 1, né? Aqui a gente fica com 0,25 menos 5ut. Então você fica com pt igual a πet mais 0,25 menos 5ut. Então, para chamar esse pedaço de quadro aqui, vou dividir isso aqui. Então, aqui seria o quadro 1, isso aqui é o quadro 2, esse pedaço aqui é o 3. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente vai usar essa regra aqui, ó. A gente pode então escrever que a taxa de inflação num dado ano é igual à taxa de inflação do ano anterior, mais 0,25, menos 5 vezes UT. O governo quer que a taxa de desemprego seja 0,0, seja de 2%, que é 0,02. 0,02 vezes 5, 0,1. Então a gente fica com isso aqui. Então a gente fica aqui, ó, a taxa de inflação é pt menos 1 mais 0,15. Se não estiver errado em conta em nenhum lugar. Então vamos lá, eu tenho a inflação de 24. Aí a primeira coisa que eu perguntei qual é a de 25. Ora, então eu cheguei nessa expressão aqui. Desculpe só conferir se ela aparece no gabarito. 99% de certeza que sim. Sim, ela aparece. Tá? Então, a gente faz, eu boto aqui o π de 25 é o π de 24 mais 0,15. Ou seja, π de 25 é igual, quanto foi o π de 24? 7%, ou seja, 0,7 mais 0,15, que é igual a 0,22. Então, a taxa de inflação de 2025 deve ser 22%. Vamos olhar o gabarito. 22%. Aí você repete o procedimento. O que eu quero dizer? Você calcula aqui o π de 26 como? π de 26, você aplica essa equação. π de 26 é o π de 25, você acabou de calcular, mais 15%. Vai dar 37. Não dá? Sim, 37. Aí faz de novo para 27. Acho que eu consigo apertar aqui, ou então, desculpa, continuar aqui nessa nesga aqui. Criar um mini quadro aqui. 4. O π de 27, que foi o último ano que eu apertei, o π de 26, mais 0,15. Você acabou aqui de calcular o π de 26, você pode calcular o π de 27, tá? Obrigado. Perguntas? Perguntas? Tem algum aluno ainda? Eu estou falando sozinho. Estamos aqui. Ok. Então, Professor, fala. pode
pergunta sem ser essa questão? Pode, Outra? pode. Eu queria saber, na questão 4 da pesquisa P1 de 2023, que pede para elaborar um texto referente à elevação da taxa de redesconto e como ela poderia afetar, como poderia levar a uma contração monetária. Claro que não é para fazer o texto agora, mas seria referente ao aumento da taxa de redesconto, os bancos comerciais diminuiriam a frequência de aquisição de empréstimos com o Banco Central? Seria isso? Não, acho que eu. Vamos ver o que eu botei no gabarito. Mas, desculpa, já olha o gabarito. Eu te diria o seguinte: o que acontece? Com a elevação da taxa de redesconto, os bancos vão querer reduzir a chance deles baterem na porta do Banco Central, tá? Sim. Procurarem o Banco Central para pedir empréstimo. E tem Como é que eles fator- podem fazer isso? Aumentando as suas reservas, tá? Entendo. E aumentando as reservas, isso diminui o multiplicador monetário, o M. Tá? Então, para o mesmo M0, o M1 tende a cair. Tá legal? Como é o meme zero, né? Aí, não entendi. Não. Deixa eu colocar aqui. Vou apagar isso aqui. Alguém se opõe? Mais fácil criar um novo. Não consigo apagar, não sei porque. Quando eu colo alguma coisa, depois escrevo o que eu colei, não apaga. Então, é um novo. Não quero salvar. A gente tem esta fórmula aqui. Ó. O objetivo do Banco Central é impactar o M1. Ok? Certo. As operações de open market, ele impacta o M0 e, consequentemente, impacta o M1. As outras dois instrumentos, que é compulsório e mexer no compulsório e mexer na taxa de redesconto, elas mexem com um Mzinho, ou tendem a mexer com um Mzinho. Vamos voltar para aquela pergunta ali que você fez. Deixa eu até vou aproveitar e colá-la aqui. Eu preciso pegá-la aqui, colá-la aqui no quadro. Ficou um pouco ruim que o meu comentário está acima da pergunta, mas tudo bem. Quando o Banco Central aumenta a taxa de redesconto, o que vai acontecer é que os bancos vão querer reduzir a chance deles procurarem o Banco Central para pegar dinheiro emprestado, tá? Como é que o banco pode fazer isso? Vai ter que ter mais reserva, ok? Os bancos vão conceder menos empréstimo. Isso, consequentemente, gera uma queda do Mzinho, do multiplicador monetário, que os bancos criam moeda concedendo empréstimo, tá? Então, para o mesmo M0, isto aqui tende a reduzir o M1, porque o M0, ficando mesmo que o M0 está parado, o M cai, o Mzinho. Consequentemente, o M1 diminui também. Entendi. Ok? Agora vamos olhar o que eu botei no gabarito. Tá aqui. M1 igual a M vezes M0, e o M0 é uma função decrescente. Perdão, desculpe. É essa a pergunta aqui? Isso. Taxa de redesconto para levar uma conta. Taxa de redesconto. Tá, é isso, ó. O Mzinho é uma função decrescente do R. R é a razão de reservas, lembra? Tá? Que os bancos mantêm, ou seja, reserva bancária sobre o depósito à vista. Podendo até pegar isso aqui, dar um print screen nesse aqui de novo. Não, é aqui. Então tá aqui a resposta. Então, M1 igual a M0 tá ali. E o M é uma função decrescente do Rzinho. Desculpa, do Rzão. E quem é o Rzão? Rzão é a chamada razão de reservas bancárias sobre o depósito à vista. Então, vamos ver o que eu digo depois.
A elevação da taxa de desconto tende a fazer com que os bancos elevem sua razão de reservas, isto é, tende a ocorrer um crescimento do Rzão, mais reserva para a mesma quantidade de depósito. O crescimento do Rzão leva a uma queda do Mzinho, que é o que está por conta disso aqui. O Mzinho é uma função decrescente do R. Consequentemente, há um decréscimo do M1. Tá legal? O R seria o que também? Deixa eu dar a palavra. Perdão? O R significa o quê? Não é? A chamada razão de reservas. Total de reserva dividido pelo total depósito à vista. Total de reservas bancárias, né? Essa fração aqui. O Rzão é RB sobre DV. RB, total das reservas bancárias. DV, total dos depósitos à vista. Aí, no caso, isso representaria para o banco que, na prática. Que ele agora está para dar no montante de depósito à vista, ele guarda mais reservas. Ele está sendo mais cauteloso. Ah, entendo. Tá? E, Então, assim, para entender, agora, antes a razão de reserva dele era 10%. Então ele recebia R$100 de depósito, emprestava 90, guardava 10. Agora a razão de reserva é 50. Ele recebe depósito de 100, guarda 50 e empresta 50. Ah, entendi. Entendi. Ok? Mais perguntas, gente? Professor, Fala. você poderia comentar sobre a questão 4 também da P2 2023.2? 21. Não, desculpa. P2 de 2023.1? A questão 4 da P2 2023.2. Dessa prova aqui, né? Isso. Ok. Então, vou fazer o seguinte aqui. Arquivo. Novo. Nem sei se vai usar o quadro. Porque o ponto é, tem uma discussão no livro, inclusive ele chegou a falar em sala, é uma parte do livro que tem um gráfico para cada um desses países, tá? Isso eu poderia ter colocado em questão. Foi no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí digo, olha, elabore um texto discutindo o fator determinante comum a todos esses episódios. E como é que esses países conseguiram dar o fim ao problema em questão. Então, tem um texto que elabora isso aqui, ó. Que contempla esses pontos. O determinante comum que eu mencionei. Crescimento da oferta, da quantidade de moeda em circulação no país, tá? Em cada um dos países. Como é que eles consideram dar um fim ao problema? Quando eles estabilizaram a quantidade de moeda, tá? Aí eu dou, ó, você pode ir lá na página, as páginas do livro. Aí eu menciono que e lá ele discute. O problema é que acontecia. O problema naqueles países é que eles usavam a emissão de moeda para financiar o governo, tá? E que eles conseguiram. Então eles precisaram também sanear as contas públicas para cortar a emissão monetária. Entendi. Tá? Perguntas? Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Então acho que a gente vai encerrar, hein? Última chance. Mais perguntas? Ok. Então eu vou encerrar a minha participação. Vou sair da chamada. Perdão, vou parar a gravação primeiro.